Jair Bolsonaro está preso. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro porque ele descumpriu as medidas cautelares que haviam sido impostas anteriormente. Vocês vão entender tudo o que aconteceu aqui nesse vídeo. Vamos lá, meus amigos. Antes da gente começar, deixa o like, se inscreva no canal, clica no sininho e ativa as notificações. Bom, vamos lá, que confusão toda essa. Jair Bolsonaro está preso. Por que isso aconteceu? Bom, recapitulando, eu já gravei um vídeo explicando toda essa questão das cautelares que o STF impôs ao Bolsonaro, cautelares penais, e eu vou só recapitular rapidamente aqui o que foi que aconteceu para vocês conseguirem compreender. Bom, no inquérito 4995, o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Jair Bolsonaro, está sendo investigado por coação no curso do processo, por obstrução de investigação criminal e por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E aí o que foi apurado pela Polícia Federal é que o Jair Bolsonaro estaria colaborando com o Eduardo Bolsonaro na prática desses crimes. E como é que o Eduardo Bolsonaro estaria atuando? Ele estaria atuando no exterior, nos Estados Unidos, junto ao governo norte-americano, ao presidente Donald Trump, para pressionar, para adotar medidas políticas pressionando autoridades brasileiras, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de o Jair Bolsonaro não ser condenado na ação penal que ele já responde no Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado, que é a ação penal 2668. Bom, isso foi apurado pela Polícia Federal, essa colaboração entre o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. E aí a Polícia Federal representou pela decretação de medidas cautelares contra o Bolsonaro, né, para serem impostas ao Jair Bolsonaro. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, concordou e pediu ao STF a decretação dessas medidas. E aí o STF foi lá e decretou. Inicialmente, por uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, que depois foi confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então teve um julgamento colegiado confirmando essas cautelares penais que foram impostas ao Bolsonaro. E que cautelares foram essas? Primeiro, ele ficou proibido de se ausentar da comarca em que ele reside. Segundo, ele tem que se recolher em casa à noite e nos fins de semana. Ele tem que usar tornozeleira eletrônica para ser monitorado. Ele não pode usar redes sociais próprias dele ou de terceiros. Então ele não pode se manifestar pelas redes sociais, seja de forma direta ou de forma interposta por meio de terceiros. Ele não pode manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras. E não pode chegar perto das embaixadas e dos consulados estrangeiros. Tá? Bom, então foi isso que o Supremo Tribunal Federal decretou. Essas foram as cautelares decretadas a serem observadas pelo Jair Bolsonaro. Aí o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu foi que ontem, no dia 3 de agosto de 2025, a gente teve uma manifestação em várias cidades do Brasil a favor do Bolsonaro e criticando o Supremo Tribunal Federal. E também a favor das medidas do Donald Trump que pressionam as autoridades brasileiras. E aí, nessas manifestações, o que foi que aconteceu? Aconteceu que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o que aconteceu foi que o Jair Bolsonaro violou aquelas medidas cautelares que foram impostas, porque ele se manifestou nas redes sociais por meio dos perfis de terceiros. O Alexandre de Moraes falou o seguinte, ó, foi tudo arquitetado para que a família do Jair Bolsonaro e os seus apoiadores fizessem publicações de manifestações do Jair Bolsonaro com o intuito de continuar pressionando o Supremo Tribunal Federal contra eventual condenação do Jair Bolsonaro na ação penal 2668. E aí, como o Bolsonaro violou as medidas cautelares que haviam sido impostas, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão cautelar dele, porque o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de decretação da prisão domiciliar quando ocorre a violação das medidas cautelares diversas da prisão, tá? Eu até trouxe aqui na nossa tela aqui a previsão do Código de Processo Penal, que fala o seguinte, ó, a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, né? A prisão. Aí vem aqui, parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, o Código de Processo Penal permite a decretação de uma prisão de caráter cautelar, prisão preventiva, quando as outras medidas cautelares diversas da prisão são descumpridas. E aí essa prisão cautelar pode ocorrer em regime domiciliar, como o próprio Código de Processo Penal permite, beleza? Então, por isso que o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Bolsonaro. Mas ele não mandou recolher o Bolsonaro na carceragem. Ele deixou em prisão domiciliar, pelo menos por enquanto, tá? E aí a gente tem que lembrar o seguinte também, que isso é relevante para o contexto fático, que foi o seguinte. Depois que foram decretadas as cautelares do Bolsonaro, aquelas cautelares diversas da prisão, tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento noturno em casa, proibição de manter contato com autoridades estrangeiras, proibição inclusive de manter contato com outros réus em ações penais no contexto do golpe de Estado. Tudo isso foi decretado. Depois que isso aconteceu, né, e teve aquela proibição também de uso de redes sociais próprias ou de terceiros, né, e aí depois que isso aconteceu, o que foi que rolou? O Bolsonaro se manifestou publicamente, mostrando a tornozeleira, falando que estava sendo humilhado, não sei o quê, e aí isso foi postado nas redes sociais de terceiros, se eu não me engano, do filho dele, Flávio Bolsonaro, ou de outros apoiadores também, e aí isso gerou alguma confusão nos autos em que houve a decretação das cautelares, porque houve dúvidas assim. Os advogados do Bolsonaro questionaram Alexandre de Moraes se ele estaria proibido de dar entrevistas, de se manifestar em público e por aí vai. E aí o Alexandre de Moraes falou o seguinte, ó, ele não está proibido de dar entrevista, ele não está proibido de se manifestar em público desde que não viole as outras medidas cautelares. Então tem que respeitar os horários de recolhimento, não pode ficar usando redes sociais e por aí vai. Só que aí, o que foi que o Alexandre de Moraes disse? Ele falou o seguinte, ó, a gente está vendo aqui que já houve a violação às medidas cautelares que foram decretadas. Porque o Bolsonaro já foi se manifestar publicamente e por meio de redes sociais de terceiros. Mas, como os advogados falaram nos autos que estavam em dúvida sobre o alcance das medidas cautelares, que não houve intenção de descumprimento, eu vou simplesmente manter as medidas cautelares sem decretar nenhuma prisão. Então, o Alexandre de Moraes chegou a dizer isso em uma decisão do dia 24 de julho. E aí depois, no dia 3 de agosto, houve toda essa questão do Bolsonaro se manifestando nessas manifestações, né, por meio das redes sociais de terceiros. E aí o Alexandre de Moraes falou, ah não, agora não dá mais, houve violação às medidas cautelares, vou decretar a prisão do Bolsonaro, decretou a prisão domiciliar, tá? Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Como eu sempre faço, eu vou trazer trechos da decisão do Alexandre de Moraes, para a gente conseguir visualizar tudo isso que eu acabei de explicar. Antes de trazer o trecho da decisão que decretou a prisão, eu vou trazer alguns trechos da decisão que decretou as cautelares, inicialmente. E aí depois a gente passa para a decisão de hoje, dia 4 de agosto, que decretou a prisão do Jair Bolsonaro. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Essa aí é a decisão que decretou inicialmente aquelas cautelares que não eram prisão, tá? E esse pedido de decretação de cautelares foi autuado como essa petição aqui, ó, petição 14129. Bom, a decisão foi essa, ó. Trata-se de representação da Polícia Federal autuada por prevenção ao inquérito 4995, que é o inquérito do Eduardo Bolsonaro, do Eduardo, tá? O inquérito 4995 foi instaurado a pedido da PGR para apurar a conduta delitiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No curso das investigações do inquérito 4995, e considerando o final da instrução processual e início do prazo para alegações finais na ação penal 2668, essa é a ação penal do Jair Bolsonaro, tá? Aquela lá do golpe de Estado.
A Polícia Federal representou pela necessidade de decretação de diversas medidas cautelares em face de Jair Bolsonaro, em face de sua participação nos mesmos delitos de Eduardo Bolsonaro, ou seja, os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal, que envolva organização criminosa, e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, talvez até venha uma nova ação penal aí contra o Bolsonaro, né, pessoal? A Procuradoria-Geral da República foi devidamente intimada sobre a representação, para se manifestar sobre a representação da Polícia Federal e se manifestou pela imposição de diversas medidas cautelares em face do réu Jair Bolsonaro. É o relatório descido. Daí, ele basicamente na fundamentação explicou que ficou demonstrado, na visão dele, demonstrada a prática dessas infrações, desses delitos, pelo Bolsonaro em conluio com o Eduardo Bolsonaro, e aí decretou as medidas cautelares. Ele decretou nesses termos aqui, ó. Diante do exposto, nos termos do artigo 319 do CPP e artigo 21 do Regimento Interno do Supremo, determina a imediata imposição das seguintes medidas cautelares em face de Jair Bolsonaro. Primeiro, proibição de se ausentar da comarca com o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 19 até as 6 da manhã, de segunda a sexta, e integral, recolhimento integral nos fins de semana, feriados e dias de folga. 2. Proibição de aproximação e acesso a locais sedes das embaixadas e consulados de países estrangeiros. 3. Proibição de manter contatos com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como com os demais réus e investigados nas ações penais 2668, 2693, 2694, 2695, inquérito 4995, que é o do Eduardo Bolsonaro, né? E PET 12.100 do Distrito Federal. Essa PET 12.100, se eu estou bem lembrado, foi a denúncia contra o Bolsonaro, que foi recebida e gerou a ação penal 2668. Tá? 4. Proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Esse que foi o maior problema, né? Esse foi o maior problema. E determina ainda, em relação ao réu Jair Bolsonaro, busca e apreensão. Ele ainda determinou busca e apreensão para, enfim, buscar elementos de prova da prática dos delitos, né? A busca e apreensão domiciliar de aparelhos de telefone celular, computadores, tablets, mídias de armazenamento, documentos, além de valores em espécie, em reais ou moeda estrangeira, de valor igual ou superior a R$10.000, entre outros elementos que permitam esclarecer o esquema criminoso em poder de Jair Bolsonaro nos endereços residenciais e profissionais a serem apresentados pela autoridade policial. 6. A busca e apreensão pessoal, inclusive para que, caso não se encontrem no local da realização da busca, proceda-se à apreensão de telefone celular, computadores, tablets, mídias de armazenamento, documentos, além de valores em espécie, em reais ou moeda estrangeira, de valor igual ou superior a R$10.000, entre outros elementos que permitam esclarecer o esquema criminoso, bem como a busca em quartos de hotéis e outras hospedagens temporárias, onde o investigado tenha se instalado, caso esteja ausente da sua residência. Então, o Alexandre de Moraes falou aqui o seguinte, ó, determina a busca e apreensão domiciliar, então procurem na casa dele todos esses elementos de prova. Se não encontrarem nada, procurem nele, façam uma busca pessoal, tá? Inclusive em hotel, quando ele se ausentou de casa. Bom, então essas foram as medidas decretadas pelo Alexandre de Moraes inicialmente. Agora, o que aconteceu? O Bolsonaro descumpriu essas medidas, especialmente no que diz respeito ao uso de redes sociais. Por quê? Porque o Bolsonaro, segundo Alexandre de Moraes, ele deu um migué. Deu um migué por quê? Porque ele não usou as redes sociais dele. Só que ele produziu conteúdo para um monte de gente usar, fingindo que não estava fazendo nada. Então, o que aconteceu na manifestação? Ele telefonou para o filho dele, aí o filho dele colocou no Viva Voz, depois postou nas redes sociais a imagem do telefonema, aí veio o Nicolas Ferreira, que é um apoiador do Bolsonaro, também na manifestação, o que ele fez? Fez uma ligação para o Bolsonaro, colocou ele lá, mostrou ele lá na manifestação. Então, isso tudo acabou violando essas medidas cautelares, principalmente de proibição de uso de redes sociais, inclusive de
se ausentar da comarca em que ele reside nos fins de semana, porque quando ele acaba participando da manifestação, ele está burlando a cautelar de proibição de sair da comarca, tá? Então, basicamente, o Bolsonaro deu uma de João sem braço, segundo Alexandre de Moraes, tá, pessoal? Porque ele fingiu que não estava fazendo nada e foi lá burlando as cautelares para atingir a finalidade dele de quê? De pressionar o Supremo Tribunal Federal para não condená-lo na ação penal 2668. Porque todas essas manifestações envolvendo o Bolsonaro foram manifestações, embora por intermédio de terceiros, no sentido de pressionar o Supremo Tribunal Federal. Manifestações pela liberdade, manifestações contra a condenação do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve, tudo isso. Então o Alexandre de Moraes falou, olha, ele está se fingindo de besta aqui, está burlando as cautelares, então eu decreto a prisão dele. Foi isso que aconteceu, tá? Bom, vamos ver aqui a decisão de hoje, dia 4 de agosto de 2025, que decretou a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. E nessa decisão, o Alexandre de Moraes ele faz uma recapitulação de tudo o que aconteceu. Inclusive das decisões subsequentes àquela decisão inicial que decretou as medidas cautelares, em que ele, Alexandre de Moraes, esclareceu que o Bolsonaro não estava proibido da entrevista, mas que ele não podia usar as redes sociais, nem por meio de terceiros, nem redes sociais de terceiros. E que já tinha havido uma violação das cautelares, porque ele já estava se manifestando por meio de redes sociais de terceiros, mas que não iria ainda decretar a prisão, porque os advogados do Bolsonaro tinham falado que ele não tinha intenção de violar nenhuma cautelar. Mas como agora ele violou escancaradamente, segundo Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes foi lá e decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nos trechos principais da decisão agora, que decretou a prisão, tá? Foi no mesmo processo, né, nessa petição 14129, e a decisão foi essa, ó. Nos autos do inquérito 4995, lembrando, é o inquérito do Eduardo Bolsonaro, instaurado a pedido da PGR para apurar a conduta delitiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a Polícia Federal formulou representação que resultou na autuação desta PET, da PET 14129. Foi a representação da Polícia Federal pela decretação das cautelares, né? Que depois a PGR concordou e pediu a decretação. Em decisão de 17 de julho de 2025, nos autos dessa PET, determinei a imposição das seguintes medidas em relação ao Jair Bolsonaro. Ele colocou lá todas as medidas que a gente já recapitulou aqui, tá? Em decisão de 21 de julho, consignei que a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros imposta a Jair Bolsonaro inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida sob pena de imediata revogação e decretação da prisão, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do CPP, que a gente já viu aqui no começo do vídeo, né? Na mesma data, ou seja, quando o Alexandre de Moraes esclareceu, só um detalhe, tá, pessoal? Essa data aqui de 21 de julho, foi a mesma data em que a primeira turma do Supremo confirmou a decisão do Alexandre de Moraes que decretou as cautelares. Aí ele foi lá no mesmo dia e esclareceu o alcance da proibição do uso de redes sociais. Aí ele está falando agora o seguinte, que nesse mesmo dia em que houve esse esclarecimento do Alexandre de Moraes, foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que o réu Jair Bolsonaro exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais. Razão pela qual determinei a intimação dos advogados regularmente constituídos para, em 24 horas, prestar esclarecimentos sobre o descumprimento das cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do CPP. Então, o que foi que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi o seguinte, o Bolsonaro não postou nada nas redes dele,
Só que ele chegou lá em público, falou com um monte de apoiador, falou um monte de coisa contra o STF. Para quê? Para os apoiadores irem lá e postar. Então, a mensagem que o Bolsonaro queria passar contra o STF, o Bolsonaro não passou por meio das próprias redes sociais. Ele passou essa mensagem por meio das redes sociais de quem apoia ele, que atua de forma coordenada a favor dele. Foi isso que o Alexandre de Moraes falou aqui, tá? Aí, seguindo aqui. Em 22 de julho, então um dia depois, né, nos autos da ação penal 2668, que é a ação penal do Bolsonaro, os advogados de Jair Bolsonaro apresentaram esclarecimentos e opuseram embargos de declaração. Em decisão de 24 de julho, mantive as medidas cautelares impostas, ressaltando novamente que, dentre elas, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. Pelos mesmos fundamentos, rejeitei os embargos de declaração opostos por Jair Bolsonaro. Em 3 de agosto, que foi o dia das manifestações, né? A imprensa noticiou a participação de Jair Bolsonaro por meio do uso das redes sociais nos atos realizados por seus apoiadores, em que foram utilizadas bandeiras dos Estados Unidos da América com apoio às tarifas impostas ao Brasil para coagir o STF. Aí, isso foi o que ele relatou, os fatos que aconteceram, né? Daí ele segue aqui fundamentando a decisão para chegar na conclusão dele de decretação da prisão do Bolsonaro. Ele falou assim, ó, em decisão de 17 de julho, ele está recapitulando um pouco, né? Referendada pela primeira turma do STF, entre outras medidas cautelares, determinei a Jair Bolsonaro a proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por meio de terceiros. Em 24 de julho, após os esclarecimentos prestados pela defesa do réu em razão do descumprimento, mantive a imposição das medidas cautelares nos seguintes termos. Então ele falou, houve descumprimento e mantenho as medidas cautelares. Daí ele fez isso dessa maneira. Aqui, ó, pessoal, aqui, ele está reproduzindo, está transcrevendo a decisão anterior dele, a decisão do dia 24, ó, do dia 24 de julho. Que decisão foi essa? Foi a decisão em que ele falou, olha, não tem proibição de dar entrevista, mas ele não pode usar rede social própria nem de terceiros, e ele já usou, então ele já descumpriu. Mas eu não vou decretar a prisão dele por enquanto, porque vocês, advogados, estão dizendo que ele não tinha intenção de descumprir nada, ele só estava em dúvida. Então vamos voltar aqui. Em decisão, isso aqui já é ele transcrevendo, né? Transcrição, é a transcrição. Em decisão de 17 de julho, referendada pela primeira turma, em sessão extraordinária, sessão virtual extraordinária realizada de 18 a 21 de julho, foram impostas as seguintes medidas cautelares em Jair Bolsonaro. Daí ele repetiu, né, as medidas cautelares que foram impostas que a gente já viu. Em momento algum, Jair Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. A explicitação da medida cautelar imposta no dia 17 de julho, pela decisão do dia 21 de julho, que foi o mesmo dia em que houve descumprimento da medida pelo Bolsonaro, né? Deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgio, de pretextos, para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Então o que ele falou aqui? Ele falou o seguinte, ó, você não está proibido da entrevista, não está proibido de fazer discurso. Agora, você não pode ser espertinho e usar esse direito seu para produzir um conteúdo que terceiros apoiadores seus vão utilizar para pressionar o STF. Isso você não pode fazer. O Alexandre de Moraes deixou claro aí. Aí, seguindo aqui, ele falou assim, ó, na presente hipótese, na veiculação pelas redes sociais de discurso proferido por Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, isso aqui foi no dia 21, né? Naquele dia 21 de julho. Por seu filho, né? Então o filho dele reproduziu nas redes sociais o discurso do Bolsonaro. Também investigado, momentos após, o filho Eduardo Bolsonaro aqui, tá vendo? Ó? Momentos após o acontecimento, constata-se a tentativa de burlar a cautelar, demonstrando a utilização do ilícito modus operandi anteriormente citado. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes falou aqui? Falou o seguinte, ó, isso aqui
O Bolsonaro foi lá na Câmara dos Deputados, proferiu um discurso, gravaram, aí o filho dele foi lá e postou. O que o Alexandre de Moraes falou? Ó, isso aí é esse modus operandi que eu falei que não pode ser admitido. Que é o quê? Você usar um discurso público seu como um instrumento para um terceiro utilizar e postar para pressionar o STF. Isso não pode ser feito. E o Alexandre de Moraes falou, isso acabou de acontecer no dia 21 de julho. O Eduardo Bolsonaro postou o seu discurso para pressionar o Supremo. Bom, seguindo na decisão, o Alexandre de Moraes falou assim, isso aqui é a decisão ainda do dia 24, né? Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Bolsonaro, dentro do ilícito modus operandi já descrito. Entretanto, aqui foi a ressalva que ele fez, ó, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixa de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do CPP, conforme venham decidindo reiteradas vezes. Então, isso aqui, esse procedimento que o Alexandre de Moraes adotou no caso do Bolsonaro, ele já adotou outras vezes, tá? E o que foi que o Alexandre de Moraes falou aqui? Falou o seguinte, ó, eu não vou decretar sua prisão agora, mas se você insistir nesse procedimento, nesse modus operandi ilícito, que é o quê? Produzir um conteúdo para um terceiro postar como se você não soubesse de nada, eu vou decretar a sua prisão. Então não fique produzindo esses conteúdos para terceiros utilizarem. Basicamente foi isso que ele disse, tá? Bom, aí aqui, ó, a gente vai agora para onde? Para a decisão do dia 3, tá? Do dia 4. Decisão, aqui já é de 4 de agosto de 2025. Só para não ficar nenhuma dúvida, tá? O que eu estava lendo até agora, pessoal, era trecho da decisão do dia 4. Mas era um trecho da decisão do dia 4 em que o Alexandre de Moraes só transcreveu a decisão dele do dia 24 de julho. Lembrando que ele já tinha falado para o Bolsonaro. Foi isso, tá? Aí agora é tudo conteúdo novo, não é transcrição de decisão anterior, certo? Vamos lá. Agindo ilicitamente, o réu Jair Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo doloso e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o STF e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com o seu filho Flávio Bolsonaro foi publicado na plataforma Instagram. O que aconteceu aqui? Na manifestação, teve manifestação, né, em várias cidades, inclusive no Rio de Janeiro. Aí lá no Rio de Janeiro estava o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro ligou pro Jair Bolsonaro na manifestação lá perante os apoiadores, falou, tô falando aqui com o Bolsonaro, e postou nas redes sociais. Então, o Bolsonaro participou aí da produção de um conteúdo para ser postado em rede social de terceiro para pressionar o Supremo Tribunal Federal. Tá? Foi isso que o Alexandre de Moraes falou aí. E essa foi a postagem aqui do Flávio Bolsonaro. Olha aqui, o perfil dele aqui, ó, Flávio Bolsonaro. Ele postou a imagem do Bolsonaro na ligação com ele. Tá? Aí o Alexandre de Moraes segue falando, a participação de Jair Bolsonaro e sua mensagem pelo telefone foi divulgada pela imprensa e pelas redes sociais, conforme a notícia do jornal Valor Econômico, intitulada Bolsonaro participa por telefone de manifestação em Copacabana. A notícia destacou a fala de Jair Bolsonaro direcionada aos manifestantes com a seguinte afirmação: é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil. Então é uma crítica aí ao Supremo Tribunal Federal, né? Posteriormente, também no dia 3, no mesmo dia, né, após o senador Flávio Bolsonaro ter divulgado nas redes sociais a participação de Jair Bolsonaro na manifestação, também foi noticiado que o senador Flávio Bolsonaro apagou a postagem em um claro intuito de omitir o descumprimento das medidas cautelares praticado pelo seu pai, conforme notícia do portal UOL. Então, o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro postou e falou, ixi, a gente descumpriu as cautelares, vou apagar, tentando se fazer de desentendido, né? Aí, seguindo aqui o Alexandre de Moraes. Em 3 de agosto,
Carlos Bolsonaro, outro filho do Bolsonaro, filho do réu, também realizou postagem na rede social X com a foto de Jair Bolsonaro, com o pedido para seguirem o perfil do réu, sigam Jair Bolsonaro, tendo conhecimento das medidas cautelares como a restrição ao uso de redes sociais impostas ao seu pai. Então, qual foi o conteúdo que o Bolsonaro produziu aqui para ser utilizado em rede de terceiro? A foto. Tirou a foto e mandou para o Carlos Bolsonaro, tá? Esse foi o post do Carlos Bolsonaro. Isso tudo aqui está lá na decisão, tá? Essas imagens todas estão na decisão do Alexandre de Moraes. Não bastasse isso, as falas de Eduardo Bolsonaro direcionadas aos manifestantes na data de ontem, 3 de agosto de 2025, né? Também corroboram a atuação coordenada dos filhos de Jair Bolsonaro a partir de mensagens de ataques ao STF, com o evidente intuito de interferir no julgamento da ação penal 2668. Esse foi o post do Eduardo Bolsonaro, em que ele fala aqui, ó, com fé em Deus nós venceremos. Basicamente foi isso. Aí, seguindo a decisão do Alexandre de Moraes. Na mesma data, 3 de agosto, o réu, o Jair Bolsonaro, atendeu ligação por chamada de vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, oportunidade em que o parlamentar utilizou o Jair Bolsonaro para impulsionar as mensagens proferidas na manifestação na tentativa de coagir o STF e obstruir a justiça, e com amplo conhecimento das medidas cautelares impostas, tendo sido noticiado pela CNN Brasil. Nicolas exibe Bolsonaro no celular e diz que o STF não está acima do Brasil. Esse foi o print da notícia que o Alexandre de Moraes colocou na decisão dele, tá? Aí, seguindo, ó, ele fala assim, a participação dissimulada de Jair Bolsonaro preparando material pré-fabricado para divulgação nas manifestações e redes sociais demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o STF e obstruir a justiça em flagrante desrespeito às medidas cautelares anteriormente impostas. Os apoiadores políticos de Jair Bolsonaro e seus filhos deliberadamente utilizaram as falas e a participação, ainda que por telefone e pelas redes sociais do réu, para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir esta Corte Suprema. Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Intervenção estrangeira do Donald Trump, né? Que está pressionando o Brasil para livrar o Jair Bolsonaro. Dessa forma, a consequência jurídica do descumprimento das medidas cautelares impostas, como a restrição ao uso das redes sociais por meio da instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos ou privados, divulgados nas redes sociais de terceiros, será a mesma prevista genericamente na legislação. Qual é a consequência que a gente viu lá no artigo 312, parágrafo 1º? Prisão. Está previsto na lei, no CPP. As condutas de Jair Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões proferidas por esta Suprema Corte, demonstram a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do STF, em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, decreto a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares. Então, ele fica preso em casa e tem que observar as seguintes restrições ainda. Ó. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este STF. Os visitantes autorizados por esta Suprema Corte nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. Então você entra lá sem o seu celular. 2. Proibição de uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Então vejam só. O Bolsonaro agora
fica preso em casa, não pode receber visitas, exceto quando o próprio Supremo autorizar. As visitas, quando forem lá, não pode usar celular, não pode tirar foto. E o próprio Jair Bolsonaro também não pode usar celular. Ele está agora sem celular, certo? E ainda o Alexandre de Moraes falou o seguinte, ó, que ele vai manter algumas cautelares, ó, algumas cautelares anteriores que ele já tinha imposto, né? Nos termos do artigo 319 do CPP, ficam mantidas ainda as seguintes medidas cautelares impostas na decisão de 17 de julho, que foi a decisão original de tudo isso, né? Proibição de manter contato com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como com os demais réus investigados nas demais ações penais do golpe de Estado, inclusive por intermédio de terceiros que desde já estão proibidos de realização de qualquer visita ao réu. Então esse pessoal aqui que está sendo investigado ou que é denunciado nessas ações penais, nesses inquéritos, não pode visitar o Bolsonaro. E 4, proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros, evidentemente, né? E aí, pessoal, o Alexandre de Moraes concluiu a decisão dele falando o seguinte, ó, decretei a prisão domiciliar. Se você descumprir novamente alguma medida cautelar aqui, você vai para a carceragem. Foi isso que ele falou aqui. Olha aí. O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do CPP. Considerando a sua utilização para fins ilícitos e para o descumprimento das medidas cautelares impostas, nos termos do artigo 240 do CPP, determino por fim a busca e apreensão de quaisquer celulares em posse de Jair Bolsonaro. Então é isso, pessoal. O Alexandre de Moraes vislumbrou aqui uma violação às cautelares que foram impostas inicialmente ao Bolsonaro, principalmente o uso de redes sociais de terceiros. Ele fundamentou muito com várias imagens que a gente viu e decretou a prisão cautelar do Bolsonaro, tá? E aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso tudo, dessa situação toda, a decisão foi boa, não foi? Eu não vou dizer o que eu acho sobre ela, porque eu quero que vocês me digam aqui, tá? Deixa um like, se inscreva no canal, clica no sininho, ativa as notificações e até a próxima.